petição do Bolsonaro, deu entrada ontem lá no Supremo Tribunal Federal, e o autor desse pedido está aqui com a gente, é o doutor Alfredo Atier, que está aqui na tela. Tudo bem, doutor Alfredo? Bom dia, bem-vindo aqui. Desculpa o atraso no começo da sua entrevista, mas o senhor viu a informação relevante que o professor Michel estava passando para a gente, né? Bom, vamos lá. O professor ingressou com esse instrumento, interdição de Bolsonaro, né, professor? É o que trata. E, junto com ele, assina esse documento Brasileiros Ilustres. Eu vou dizer quem, olha só. Renato Giannini, Roberto Romano, Pedro Dalari, José Geraldo de Souza, os advogados Alberto Toron, Fábio Gaspar, Alfredo Atier, né, que está aqui conosco agora. Eu queria saber do senhor qual é o argumento dessa ação, professor, e desejar ao senhor muita sorte nesse processo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia para vocês. Não teve atraso nenhum, foi ótimo estar ouvindo aí o programa, maravilhosa entrevista, as manifestações do professor Michel, do Jamil, de todos vocês aí, que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, né? Bom, essa ação tem a ver exatamente com a ideia de democracia, né? O que está acontecendo? Nós estamos diante de um governo criminoso. É um governo que todos os dias, desde que começou o seu trabalho, ele ataca a Constituição e comete crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a população brasileira. Ele comete crimes que são crimes comuns e, portanto, seriam passíveis de processo no Supremo, e comete crimes de responsabilidade, portanto, seria passível de o início de um processo de impeachment, né? E vocês sabem que, se o Brasil não se movimenta tanto num caso quanto no outro, é possível que haja o processo lá no Tribunal Penal Internacional, que tem uma função subsidiária. Quer dizer, se o Brasil não processa o seu criminoso, o Tribunal Penal Internacional pode vir a processar. Mas o que aconteceu? O que acontece, né? Parece que a Constituição nos coloca diante de uma porta fechada, e duas portas fechadas, né? Duas pessoas da República, o Procurador-Geral da República e o Presidente da Câmara, eles têm, aparentemente, o poder de dizer, olha, eu vou processar pelo impeachment ou eu vou processar pelo crime comum. Então, o que acontece? A gente refletiu muito sobre isso, sobretudo o Renato Giannini e eu. A gente disse o seguinte, olha, a gente não pode ficar nessa encruzilhada, não pode ficar com essa porta fechada. É preciso que haja uma saída para a cidadania. E foi daí que eu redigi essa petição, dirigida ao Supremo, que diz respeito não apenas a essa questão que muita gente fala e percebe claramente, que há uma incapacidade decorrente de incapacidade de cognição do presidente, essa ausência absoluta de empatia, essa ausência absoluta de sentimento de humanidade, ou seja, essas questões que são muito graves na figura de um presidente que é responsável por políticas públicas que ele não faz, né? Quer dizer, ele governa errado, ele governa de forma destrutiva. E isso se agravou durante a pandemia. A gente sabe muito bem, como vocês muito bem disseram aí de início, que tudo isso se dá de forma proposital. Então, qual é a saída, efetivamente, para a cidadania? É justamente o caminho da ação, que no Supremo se chama ação civil originária. O objetivo é a declaração de incapacidade do presidente, incapacidade porque ele não governa corretamente, ele governa incorretamente, e isso se dá por causa de distúrbios de ordem psíquica e de ordem social, que a gente definiu, que eu defini lá na petição, e isso gera problemas sérios que tem que haver uma resposta. E a resposta que nós queremos evidentemente, a de declaração dessa incapacidade e de afastamento do presidente. Ele precisa ser afastado da presidência, porque o país não pode ser governado por uma pessoa que não tem equilíbrio, não tem condições de entender os problemas, e mais grave do que isso, ele procura auxiliares, ministros, em que ele possa se olhar no espelho, porque ele não admite qualquer opinião contrária. Isso é muito típico desses distúrbios que são definidos pela DSM-5, pela questão da paranoia.
Ou seja, ele procura pessoas que simplesmente digam exatamente aquilo que ele diz, não é? E começa a gerar também esses conflitos, quer dizer, é também muito típico dessa personalidade gerar conflitos, né? Por exemplo, essa questão seríssima de impedir que haja a vacinação e a prevenção para o nosso povo, para todos nós, né? Isso é muito sério. Isso tem a ver com esse distúrbio seríssimo, né? Agora, uma coisa que é importante dizer, Fábio, Florestan, Isabela e Jamil, Eumano, é o seguinte: o fato de se haver a declaração de incapacidade não significa que ele não seja responsável penal e civilmente por tudo aquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, isso, se houver essa declaração, se houver essa sensibilidade, que eu acredito muito que o Supremo tem essa sensibilidade nesse momento que nós estamos vivendo, se houver essa declaração, isso vai ficar mais fácil, né? Ou seja, é importante afastar essa ideia. Tem muita gente dizendo o seguinte: não, eu não quero a interdição, eu não quero a incapacitação, porque o Bolsonaro, então, não seria mais responsabilizado. Não, não existe isso, né? Do ponto de vista do direito, claramente, isso está lá na petição bem esclarecido, ele continua absolutamente responsável. Olha só esse comentário que eu vi aqui, muito engraçado, professora, você vai gostar. Já vi muita gente falando que o Brasil está no fundo do poço, mas eu já estou atravessando pré-sal. Essa é Vamos sensacional. descontrair aqui um pouquinho. Vamos Agora, lá, dar um toque aí. Vai lá, Jamil. Infelizmente vai ter uma coletiva do OMS aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Alfredo, que na verdade tinha me mandado ontem o e-mail, que é justamente sobre essa encruzilhada. A interdição, então, não significa e não pode significar que a responsabilidade penal, eventualmente, ou criminal, seja colocada de lado. É isso mesmo? Porque isso é algo que eu tenho tentado aqui, inclusive com o pessoal do Tribunal Penal Internacional, entender exatamente até que ponto isso pode ser colocado. Pelo seguinte, a ideia de afastar do impeachment ser a solução, ela não traz justamente a resposta, vamos dizer assim, de responsabilização daqueles que tomaram essas decisões. Vamos dizer assim, uma saída, é só parte da saída, ou só parte da resposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa semana, a OMS, depois de fazer uma pesquisa, uma investigação amplíssima de 8 meses, ela chegou à constatação de que a pandemia, em muitos países, era evitável. E que países que tomaram certas decisões conseguiram evitar até mesmo sem a vacina. Sem a vacina. E aí, qual é a conclusão? É de que justamente o negacionismo, minar respostas públicas, parecia que estavam falando do Brasil, viu? Não sei não. Mas, negacionismo, minar respostas públicas, diminuir a importância da gravidade da doença. E, um ponto que eu achei muito interessante, confundir a população, deliberadamente confundir a população, esses elementos foram responsáveis por uma explosão de número de casos. Então, se eu pudesse colocar isso, o impedimento, ele não fecha a porta da responsabilização penal. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Isso é importante explicar, porque existe esse medo, né? Claro, as pessoas não estão informadas a respeito dessa questão, e eu acho que vou esclarecer assim de forma simples, brevemente. A lei brasileira de incapacidade, né, quando fala da incapacidade, não é mais aquela lei antiga, lá no Código Civil de 1916, que falava dos loucos, né? Olha, o termo que usava até os loucos de todo gênero, e falava em incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Hoje, no direito brasileiro, que é super atualizado, ele foi atualizado exatamente, não pelo Código Novo Civil de 2002, 2003, mas pela lei sobre as pessoas portadoras de deficiência, a lei de inclusão das pessoas portadoras de deficiência, que é uma lei justamente que foi votada no governo Dilma Rousseff, né? Foi trazida no governo Dilma Rousseff. Agora, atualmente, só há incapacidade relativa. O que significa isso?
a incapacidade é declarada para determinados atos. Não é uma incapacidade que diz essa pessoa não tem condição de fazer absolutamente nada e ela é inimputável. Não, não existe isso. A incapacidade é relativa. Então, nesse caso específico, a incapacidade está em exercer uma função pública, exercer a função de presidente da República. Então, é essa declaração, essa incapacidade relativa que a gente obtém. Porque para outras coisas, ele pode ser muito capaz, né, digamos, para educar os filhos, né, para cuidar das despesas pessoais, despesas de gabinete, como deputado, ou seja lá como for, ele pode ser absolutamente capaz, não é? Mas, para essa questão de exercer uma função pública dessa relevância, ele não tem capacidade, isso está demonstrado, ele não entende as questões. Por exemplo, nessa questão, quando ele atacou a China recentemente para minar a possibilidade da vacinação, ele disse que se trata de guerra química e bacteriológica. Então, vejam, é um absurdo, quer dizer, não tem nada a ver a pandemia, né, que é oriunda de um vírus, com questão de química ou bactéria, né? Quer dizer, então ele não tem condição de entender as questões e ele fica, então, justamente fundamental para ele criar essa confusão. Isso é muito importante, ele precisa viver num ambiente de crise, ele precisa estar confrontando teses diferentes que ele não entende e ele vai difundindo essas informações. Quer dizer, então, uma maneira, então, se eu estou entendendo, é uma maneira que ele tem de esconder sua própria incapacidade intelectual para tomar decisões. Eu queria saber o seguinte, nesse caso, se o Supremo aceita, tem que ser feito o quê? Um exame clínico? Ele tem que passar por psiquiatras? Como é que se daria isso? Eu queria saber do senhor como é que faz isso. Quem é que bota a focinheira e a camisa de força no maluco? Bom, pois é. A brincadeira, lamentavelmente, que eu recebi foi assim, de quem será o curador, né? Depois. Mas não é por aí. Quer dizer, vejam, o que vai acontecer é o seguinte, o Código Civil tem, o Código de Processo Civil, o Código Civil tem lá um procedimento para a questão da interdição. Mas a gente está diante daquilo que é uma ação civil originária do Supremo Tribunal Federal. Então, o procedimento é dado pelo regimento interno do Supremo, né, que é bastante flexível. Quem estabelece o procedimento é o relator, né? A gente pensou muito nessa questão, por exemplo, que no Código Civil e no Código de Processo Civil tem uma entrevista preliminar que o juiz faz com a pessoa que vai ser interditada, né, ou interditando, como se diz. Mas aqui não é o caso, porque há várias evidências, essas evidências são públicas, né? Inclusive estão sendo colhidas agora na CPI com todas as dificuldades que nós estamos assistindo. Ontem, por exemplo, um escândalo, o fato de a Pfizer ter posto à disposição até um cronograma com início do ano passado, e isso foi simplesmente ignorado. Você vê, é uma coisa muito séria, ignorado e recusado, né? Bom, então o que acontece é o seguinte, ele é citado, né, se a ação tiver o andamento, se houver essa sensibilidade jurídica e cívica, ele é citado, ele vai responder essa questão, e tende a haver, um pouco mais para frente, um laudo feito por psiquiatras, por psicanalistas, por psicólogos, né, professores habilitados para, digamos assim, atestar essa incapacidade. Mas nós entendemos, né, e é esse o pedido lá fundamental, é que a evidência é clara, né? Nós citamos lá na petição, tanto o professor Guido Palomba, que é médico psiquiatra, como o Christian Dunker, que é psicanalista, a professora Maria Rita Kell, que é psicanalista, que todos eles já falaram muito contundentemente sobre essa questão da incapacidade do Bolsonaro de governar, não é? E também a gente cita com muita precisão o DSM-5, que é aí o manual dos diagnósticos de distúrbios de ordem psíquica, que é utilizado largamente no mundo inteiro, né? Existe ainda lá uma citação muito importante do presidente da revista britânica de psiquiatria,
que é uma revista muito antiga, e ele fala sobre essa questão que vocês citaram, que o Jamil citou, sobre essa omissão, que é muito indicativa dessa dificuldade de compreensão, de entendimento, e que gera, portanto, uma série de consequências nocivas, né? Agora, muito importante, a responsabilidade criminal permanece, a responsabilidade civil permanece, não é? Ele é apenas inabilitado para prosseguir no cargo. Quer dizer, foi essa a solução que a gente encontrou, não é? Pensando muito, para desatar esse nó, porque nós estamos diante de uma questão seríssima. Quer dizer, os nossos jovens, né, eles estão sem esperança, né? Quer dizer, não tem, a vacina não vem, as medidas não existem. Então, o pessoal diz assim, peraí, mas nós vamos ter que ficar fechados aqui nesse círculo da pandemia, sem solução, né? O Brasil, que tinha tantas condições, tem um SUS espetacular, tem aí uma história de vacinação extremamente importante, né? O Brasil era para estar na ponta de todos os países, era para estar à frente de todos, né? Levando à frente essa mensagem, sendo admirado como já foi, né? Em anos passados, a gente ia para órgãos internacionais, o Jamil pode falar isso, o Brasil era extremamente citado, as pessoas tinham curiosidade de conversar com a gente, para saber o que estava acontecendo aqui no Brasil, não é? Exatamente nessa passagem que foi a do governo Lula, né? E houve aquele desenvolvimento enorme do ponto de vista do fim das desigualdades, ou pelo menos de uma diminuição importante das desigualdades, que vários estudos internacionais demonstram, né? Mas é uma ação que a gente está levando que não tem nenhum cunho partidário, é uma ação absolutamente jurídica, assim, muito bem pensada, e, claro, ela tem consequências políticas, e essas consequências têm que ser pesadas, têm que ser conversadas, a gente tem que falar sobre elas também, né? Beli? Eu queria saber, bom dia, obrigada por estar aqui trazendo boas notícias, né, para a gente aqui. Parabéns pela iniciativa, e eu queria saber o seguinte, o senhor disse que não haveria, a questão da interdição não compromete a punição, ele seria responsabilizado pelos atos que tem cometido, né, que cometeu e continua cometendo. Haveria alguma implicação também em relação a direitos políticos? Ele perderia esses direitos? Ora, nos modos que a gente pediu, quer dizer, se a interdição, se a incapacidade for declarada para o exercício de função pública, claramente, né? Aí ele não poderia se candidatar, porque realmente, veja, não é apenas ser presidente, mas também exercer uma função política de representação, né? Aí é muito sério essa questão. Você tem aí uma pessoa que, do seu ponto de vista psíquico, não tem condição de decidir, né? Então, ele pode viver sua vida privada, provavelmente, mas a vida pública concerne a todos nós. Nós somos cidadãos, cidadãs, não é? Nós, diante de uma situação como essa, a gente tem que agir. Então, essa vida pública tem que ser preservada. É a nossa vida política. Essa pertence a todo mundo, não pertence a ele ou a qualquer outra pessoa. Não. E é sobre isso que o Supremo vai estatuir. Quer dizer, escute, esse sujeito, ele tem essas dificuldades psíquicas e assim por diante, então ele tem que estar fora do cenário político. Ele não pode estar dentro do cenário político, não é? Então, portanto, ele não pode participar, não pode ser uma hipótese, né, como as pessoas trabalham isso com uma naturalidade que me espanta, que espanta todos nós, né, deve espantar vocês muito. Dizer assim, não, ele é um forte candidato em 2022. Como assim? Ele não pode ser um candidato em 2022 porque ele está demonstrando claramente que ele não tem condição nenhuma de exercer essa função. Então, isso é sério, ele tem que estar fora desse cenário, não é? Isso que é muito importante. Ele é responsável, né? É isso mesmo, ele é responsável por questões fundamentais da sobrevivência e da cidadania. Né? Quer dizer, quando você vê que ele cortou dinheiro das universidades, está destruindo a educação, está destruindo um projeto de futuro para a nação, ele está comprometendo tudo que a gente construiu
durante os últimos 100, 200 anos. Né? E o senhor tem toda a razão. Eu fico pensando só, é aquilo que o Fábio falou aí. Né? Quem vai pôr a camisa de força nele? E a focinheira, senão morde. É o Supremo que vai fazer isso. O Supremo vai declarar a incapacidade e vai determinar o afastamento dele. Então, é esse quesito. Porque em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um regime lá, que todo mundo comenta, porque está até nas séries de televisão, né, a 26ª emenda, ela diz claramente, olha, se o presidente estiver incapacitado, há uma declaração de alguma das figuras do Estado, né, ministros, ou mesmo alguém designado pelo Congresso, e aí, então, se inicia um processo de averiguação dessa incapacidade. Nós não temos isso. Se nós não temos isso, a cidadania não pode ficar de mãos amarradas. Existem os princípios constitucionais que dizem, olha, o Supremo vai ter que estatuir sobre isso. Então, nós propusemos isso. Nós somos cidadãos e propusemos isso. Né? E veja, Florestan, é muito importante isso que você falou. Ele está destruindo várias áreas que são políticas públicas, e isso isso daí não é opção de governo ou não opção de governo. É a Constituição que diz que tem que fazer. Não é? É a Constituição que diz que tem que erradicar a pobreza, é a Constituição que valoriza o trabalho, está tudo na Constituição. E a Constituição que diz que tem que preservar os territórios indígenas, é a Constituição que diz que tem que preservar o meio ambiente. Ele está agindo contra a Constituição. Esse regime que foi instituído por ele é um regime anticonstitucional, é uma militância contra a Constituição. Além de amealhar o apoio dessas figuras que vocês referiram muito bem aí no diálogo, na conversa anterior, que são o apoio de milícias, o apoio que é absolutamente recusado pela Constituição de polícias militares, o apoio evangelicalista, enfim, o apoio que ele teve do lavajatismo, inclusive para se tornar presidente, né? Porque hoje nós sabemos claramente que essa eleição estava contaminada com um erro básico, né? Por exemplo, um candidato foi afastado ilicitamente, quer dizer, contra a lei, contra a Constituição. Quer dizer, nós sabemos de vários aspectos aí que forjaram essa candidatura e levaram a esse regime que é um regime anticonstituição, portanto, é anti-Estado democrático de direito, é anti-povo, antidemocracia. Né? Professor, tem uma pergunta do Felipe Andrade aqui da nossa comunidade, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar ela por escrito aqui para o senhor. Ele fala duas coisas. Primeiro, só lobotomia salva. Segundo, ele pergunta para o senhor se o senhor já pede na inicial uma perícia do Bolsonaro. Sim. Olha, a inicial, sim, pede a perícia. O texto da inicial está à disposição aí, vários sites, sobretudo jurídicos, eles puseram à disposição, né? Eu enviei até para o Jamil, e vocês devem ter tido acesso a ele. Uhum. Podem divulgar. A gente vai publicar daqui a pouco no site da televisão também, porque é uma peça que precisa ser conhecida pelo Brasil. Podem publicar, tem que ser publicado, eu acho que é muito tem que ser replicado, você quer saber? Eu acho que vários escritórios de advocacia deveriam entrar com essas ações, que é muito importante que isso venha à tona, né? Um movimento mesmo, porque isso é seríssimo. Né? Eu lembro até, o senhor não falou disso, mas eu lembro que o histórico dele dentro do Exército é de um homem com problemas, né, que estava tentando até propor estourar bombas em bancas e até dentro do quartel por conta de um movimento de aumento de soldos. Quer dizer, ele sofreu um processo dentro do Exército, chegou a ser preso por desvios que o senhor está descrevendo aqui para nós, que agora está na presidência da República. Se não servia para o Exército, lá atrás serve para a nação? Exatamente. Isso tudo está documentado, Florestan. Tudo isso está documentado, tem os processos, tem livro que fala sobre isso, não é? Quer dizer, isso tudo é muito claro. A população, o povo brasileiro, todos nós temos que saber disso tudo. Isso tem que ficar evidente, não é? E a gente tem que, como eu disse, ele tem que estar fora do cenário político, porque as pautas que ele oferece para a gente são as pautas fakes, são as pautas falsas, que não precisam ser discutidas por ninguém. Essa questão, por exemplo, vai ter voto impresso ou não vai ter voto impresso? Isso é uma pauta interessante para ser discutida num cenário normal
em que não esteja presente essa situação, que é uma situação anormal. Todos os presidentes, desde 88, cumpriram a Constituição. Todos eles, mesmo falando mal da Constituição. Né? Se a gente lembrar que o Sarney, logo que a Constituição foi promulgada, ele disse, olha, a Constituição tem dificuldades, mas ele se submeteu à Constituição. Todos eles se submeteram. Né? Apenas aqui, nesse momento, o sujeito diz que não vai cumprir a Constituição. Então ele fala todo dia o contrário do que a Constituição diz. Isso é sério. E isso se reflete, quer dizer, não é hoje que essa incapacidade apareceu. Isso é alguma coisa que vai sendo, que aparece a vida inteira. Inclusive, lá na petição, é interessante ver como os profissionais, os psiquiatras, psicanalistas tratam dessa questão. Porque existem exatamente pessoas que têm essa síndrome, não é? E que acabam sendo, digamos assim, tendo sucesso, porque essas síndromes geram, de certa forma, o temor dos outros. Não é? Existe muito temor. Na hora que eu falei com muitas pessoas sobre essa ação, né, e mostrei o texto, muita gente apoiou, elogiou e assim por diante, mas elas demonstraram esse temor. Né? E a gente não pode viver num país com temor, porque o medo é o típico de um regime de despotismo, é um regime de tirania. Né? A gente tem que viver num regime de liberdade, não é? Um regime que vive da igualdade da população. A gente não pode viver num ambiente de ódio. E isso tudo é gerado por essa personalidade a todo momento, a todos os dias. Né? Vejam, por exemplo, agora, a CPI não pode ter andamento porque ele apresenta acusações, ele na verdade, está incitando a população contra os próprios poderes constituídos. E nós temos que fazer o quê? Nós somos cidadãos, cidadãs. A gente tem que exercer a nossa cidadania. Então, essa ação é um exercício da cidadania, aquilo que a Constituição diz que nós temos direito e, na verdade, exige de todos nós. Né? Olha, eu queria dizer para o senhor que o senhor resolveu hoje um dilema nosso aqui, com essa assertiva de que a interdição desse maluco não impõe a anistia para ele, sabe? Porque a gente vem há muito tempo aqui vendo a loucura triunfar, professor, e assim, muito assustado sem ter como falar esse negócio, porque é óbvio que tem um quê de insanidade nessa história. Não é possível que alguém seja desumano nesse ponto. É um rematado psicopata. E a propósito disso, o doutor José Elias Aex Neto, que é aqui da nossa comunidade, vem chamando a atenção, ele está falando aqui, fui o primeiro psiquiatra a falar publicamente na TV Democracia que o Bolsonaro é sociopata. Hoje está acontecendo. Se o senhor quiser alguém para se habilitar a perícia, tenho certeza que o doutor Aex vai contribuir com o senhor. Tá convidado, ele tem apontamento. Então, o doutor José Elias está convidado a se juntar ao nosso trabalho aqui, assim como os demais também, como disse o Florestan. A gente está recebendo muitos apoios de bancas de advocacia e de outros profissionais de outras áreas, da saúde, da filosofia, não é? É tão interessante esse encontro, digamos assim, que é um encontro, digamos, da amizade da cidadania. Então, muita gente está escrevendo e a gente, então, vai colocar mais pessoas como autores da ação, sabe? Então, isso é muito importante. As pessoas que nos procurarem, a gente vai... Eu quero assinar. Eu quero assinar. Então, pronto. Você já está incluído também, Fábio. Eu quero assinar. Faço questão. Não é possível que o país continue tratando o Bolsonaro como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma estrovenga, uma fatalidade, sabe? Não é possível. Assim, e me desculpe o eleitor dele, mas eu acho que tem 35% da população brasileira que estão merecendo também uma interdição judicial, viu? Interdito aí na moleira, porque... Sabe, olha no que foi transformado esse país, está tudo fora do lugar. E ainda tem gente batendo palma para esse maluco. Doutor Alfredo, olha... Né, Fábio? O fanatismo do governo dele, ele fala de forma fanática, e o fanatismo gera esse mimetismo na sociedade. Né? As pessoas começam a imitar, quer dizer, acreditar naquele fanatismo. Né? E isso é muito grave. Isso é um dos sintomas exatamente do problema do Bolsonaro. Muito obrigado. Eu adorei a entrevista com o senhor. Hoje nós tivemos um programa espetacular aqui e o senhor ajudou demais a construir essa mensagem tão importante para as pessoas não perderem a noção de que tem gente atenta na sociedade para né, até os sinais de loucura que nos rondam. Então, muito obrigado ao senhor, que o senhor tenha sucesso. O meu nome o senhor pode pôr também, viu? Então tá bom. Tá bom?
Florestan, aproveita e põe o da Belli sou também. admirador de vocês aí. Por favor. Inclusive, lá na muito academia, graças à autorização do Florestan Fernandes Júnior, nós temos o Centro de Estudos de Sociologia e Direito, que tem o nome do pai do Florestan, né, que é uma pessoa que foi extraordinária, uma referência para todos nós, né? E eu, jovenzinho, lá, estava ainda na faculdade, terminando a faculdade, e eu ajudei na campanha do professor Florestan para a Assembleia Constituinte, né, que foi uma campanha maravilhosa, né, plena de êxitos naquilo tudo que ele fez, né, então, vocês estão de parabéns, né, democracia, é isso, democracia. É isso mesmo, a gente leva essa palavra super a sério aqui, professor. Obrigado pela sua entrevista, nós vamos pedir muitas outras para o senhor, tá? Tchau. Um abraço, professor, Tchau, um abraço. Obrigadíssimo. Tchau. Gente, ainda bem que nós não estamos no escuro sozinhos, assim, sabe? Não é um túnel sem fim, não tem luz lá no fim do túnel. E agora tem o dever aqui, a obrigação, antes de chamar o técnico, que já está aqui, aliás, já vou chamar